Pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia para todo mundo. Hoje o nosso treinamento para falar do ICMS monofásico, tá? Uma parceria aí do Academia mais Produto. A Vivian que vai apresentar para vocês o treinamento. A Juliana vai estar acompanhando as dúvidas de vocês através do chat. No final nós podemos abrir o microfone para todos aí, quem quiser tirar alguma dúvida ou, né, esclarecer algum ponto. Fiquem à vontade, aproveitam para vocês absorverem o conhecimento dessa funcionalidade, tá legal? Essa gravação vai ser compartilhada com todo mundo através do link da Academia EAD, então fiquem tranquilos, caso alguém precise sair no meio do treinamento, não tem problema, tá bom? E é com você, Vivian. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Vivian de Produto, para quem não me conhece. Como a Bruna já disse, nós vamos falar sobre o ICMS monofásico, que é uma nova funcionalidade do e-comics. E eu vou começar primeiro falando o que é o ICMS monofásico, quais os objetivos, né? Por que ele surgiu, como que ele surgiu. O ICMS monofásico, ele também pode ser conhecido como ad-rem. Hoje, ele já existe há muito tempo na nossa Constituição, só que ele não era aplicado até então. Algumas empresas, como o ramo de cosméticos, câmaras de ar, petróleo, utilizavam já o PIS/COFINS monofásico. E o ano passado, o governo já começou a cogitar fazer essa alíquota de REM para o ICMS também. O que seria a alíquota de REM? A alíquota de REM é um preço fixo colocado sobre a quantidade na unidade tributável da mercadoria. Então, a alíquota de valores seria o quê? Seria uma alíquota variável sobre o quê? O preço do bem. Então, aí nós já temos uma diferença. Uma alíquota sobre o preço do bem e uma alíquota sobre a quantidade na unidade tributável. Por que o governo achou melhor fazer isso com o ICMS para os combustíveis apenas, tá? Como uma maneira de conseguir reduzir o preço, né, dos combustíveis até a chegada no consumidor final, e também como modo de facilitar tanto a fiscalização. Por quê? Porque ele vai incorrer sempre numa única vez e no começo da cadeia de abastecimento. Então, ou o produtor vai ter que recolher esse ICMS todo, de toda a cadeia, ou o importador. Como nós estamos falando do módulo de importação do e-comics, a gente vai focar no importador. Então, o importador, ele vai ter que recolher o ICMS por todos que vêm depois dele, tá? Essa alíquota, foram criadas 4 CSTs para ela, só que apenas 3 para importação, que é o CST-02, que é o ICMS monofásico próprio. Ele é similar ao ICMS integral. O CST ICMS monofásico sujeito à retenção, que ele é similar ao ICMS-SP, que é a substituição tributária, e também é a redução de base. E o CST-53, que é o ICMS monofásico diferido, que ele é similar ao ICMS diferimento, tanto parcial quanto o total. Então, vamos lá para o e-comics para mostrar para vocês o que nós fizemos. Estão todos vendo minha tela? Sim. Tá? Então, aqui na tabela 132, vocês não precisam se preocupar com esses setups aqui que eu vou mostrar, porque o e-comics, o Minipet P109EK e o P110 underline 044, que foram lançados recentemente, já contém esses parâmetros. Então, aqui na tabela de regime de tributação de ICMS, nós criamos esses 3, o monofásico diferido,
que é o 53, o monofásico próprio, que é o 02, e o monofásico sujeito à retenção, que é o 15. Depois, lá na planilha de coringas, a gente também criou também criamos esses daqui, vocês desconsiderem, tá? Que é sujeirinha, é coisa que a gente tinha criado e depois a gente optou por outra tática e ficaram esses dois, ó. Para que nós criamos esses coringas? Para eles serem utilizados posteriormente nas informações complementares padrão para a nota fiscal. Então, aqui tem o coringa, né, para o ICMS próprio, retenção. E aqui está como customizado, porque toda a inteligência do coringa está aqui dentro, está dentro do programa, ok? Depois nós tivemos a tabela 165, que foram os códigos de rejeição, que foram criados especificamente para o monofásico, de acordo com as regras de validação. Na tabela de sistema 609, nós criamos os CSTs de ICMS. Desculpa. Essa tabela ela é utilizada, entre outros, na J1B1N, lá na configuração da J1B1N do SAP. Ok? Então, nós já temos os CSTs aqui. E a tabela mais importante, assim, uma das mais importantes para toda a inteligência do ICMS monofásico é a 99106. Então, ela é a tabela de códigos ANP. Para quem já trabalhou com algum cliente que trabalha no ramo de combustíveis, sabe que toda importação que você fizer de combustíveis, você precisa ter um código ANP. E essa é a tabela do código ANP. Para o monofásico, não foram utilizados todos os códigos ANP. O governo distribuiu uma tabela, que é essa daqui que vocês estão vendo, ó, com os códigos que podem utilizar o ICMS monofásico e com suas regras. Ah, mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. O ICMS monofásico, ele só pode ser aplicado a quantidade na unidade tributável em litros ou em quilos, não pode ser em outra unidade. Se a empresa mandar em outra unidade que não seja permitida, vai ser invalidado pelo validador, não, né? Para a gente é o validador. Mas para a empresa vai ser invalidado pela Cefaz. Então, aqui nós temos, vou mostrar para vocês, nós criamos 5 atributos na tabela 106. Sujeito ICMS monofásico, sim ou não. PBio, sim ou não. Origem Kombi, sim ou não. O TRIB e fator de conversão. Os que são inerentes ao governo, né, ao que o governo estabeleceu, são esses 4 atributos aqui, até o TRIB. Então, vou explicar cada um deles para vocês. Como eu comentei com vocês que o ICMS monofásico o ICMS monofásico, ele tem os seus códigos próprios, ele só é aplicado a alguns códigos ANPs, a gente criou esse atributo 1. Então, sempre que ele tiver com a letra S preenchida, quer dizer que aquele código ANP, ele é sujeito a ICMS monofásico. O atributo 2, o PBio. O que é PBio? PBio é uma tag do XML da nota fiscal eletrônica para os combustíveis. É uma tag nova, foi criada pela NT 2023-001, que é a NT, a nota técnica que rege o ICMS monofásico.
O percentual de biocombustível, ele é aplicado em alguns códigos ANP, ó. Veja que não é para todos que são monofásicos, é o percentual de biocombustível. O que é o percentual de biocombustível? Vamos supor que eu estou importando essa gasolina aqui, gasolina A premium. A gasolina, ela está sendo importada de forma pura, ela não tem mistura nenhuma nela. Só que a hora que ela chegar aqui no Brasil, ela vai ter adicionado em sua composição o etanol, que é o biocombustível. É isso exatamente que significa esse parâmetro aqui, que nessa gasolina haverá certamente um percentual de biocombustível. E a origem Combi quer dizer origem do combustível. Esse grupo aqui também é um grupo novo no XML da nota fiscal eletrônica, e sempre que preenchido com S, quer dizer que o usuário, né, a empresa, ela deve preencher essas informações no XML da nota. A ausência dessas informações no XML causam rejeição. Assim como se você utilizar um código ANT que não faça parte do ICMS monofásico, também vai ser rejeitado. Se você utilizar um outro regime, um regime de tributação normal do ICMS, por exemplo. Então, essa tabela aqui, ela é utilizada depois pelo e-commerce para toda uma inteligência de logs de eventos, travas que vão impedir a empresa de fazer coisas erradas, né? De cometer equívocos na hora de fazer um processo de ICMS monofásico ou não. E o TRIB também é o nome de uma tag do XML, significa unidade de medida tributável. Aqui na tela, nós temos as unidades de medida tributável, que são as permitidas pela ANT. Então, para o GLP, que é o gás de cozinha, KG, propano, KG, propano especial, KG e butano, KG. Eles são os únicos que exigem que seja em quilos. O resto é tudo litro, ó. O que mais é importante que é interessante eu falar para vocês sobre esse UTRIB? Além dele ser uma informação importante para a conversão depois da quantidade na unidade tributável lá na DI, para que o processo seja calculado de modo correto, uma vez que a base de cálculo do ICMS monofásico é a quantidade na unidade de medida tributável, então, além dessa informação aqui ser importante com esse fator de conversão, ela ainda é importante porque o programa ele foi desenvolvido para que ele transforme esse KG e esse L lá nas informações complementares padrão da nota fiscal, na palavra litros e na palavra quilogramas. Então, existe uma inteligência por trás para fazer isso. Somente para esses dois. Se o usuário cadastrar qualquer outra unidade de medida aqui, não vai fazer isso. Ele pode até fazer a conversão, tal, alimentar o XML, né, a tag, só que ele não vai fazer a conversão para a palavra correta, fora que vai dar rejeição pela Cefaz, que está usando uma unidade de medida que não é autorizada pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. E agora eu vou explicar para vocês sobre esse fator de conversão aqui. Para que serve esse fator de conversão? A indústria do petróleo, eles trabalham com diversas unidades de medida. Então, tem a unidade de medida comercializada, tem a unidade de medida estatística e a unidade de medida tributável. Lá nos nossos cadastros de itens, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que é o que nós vamos fazer aqui, vou mostrar o processo para vocês.
É esse aqui, ó. Eu peguei um exemplo aqui de uma gasolina C comum. Unidade de medida dela, unidade comercializada, galão. Unidade de medida estatística, metro cúbico. Importante, colocar o fator de conversão aqui da unidade de medida estatística no cadastro do item. Tá, e aí, Vivian, a gente tem uma unidade, onde que eu cadastro a outra? Que é a da tributável. Aqui, no atributo 5 da tabela 99106. Então, aqui vai ter que constar a unidade tributável em KG, né, para os itens que a empresa for usar, lógico, ela não vai precisar fazer cadastro de itens que ela nem utiliza, tá? E em litros. Ah, Vivian, mas e o que acontece se a empresa não cadastrar nada? O sistema tem uma inteligência. Se a unidade de medida do item, né, comercializada for quilo, ele vai utilizar o quilo como unidade tributável. Se a unidade de medida não for não for cadastrada em lugar nenhum, nem aqui nem no cadastro do item, ele vai usar a unidade comercializada, ok? Então, nunca vai deixar zerado o cálculo, nunca vai não considerar quantidade nenhuma. Mas para que as conversões sejam feitas de modo correto, quando existem muitas diferenças assim de unidade de medida, tem que haver esse cuidado de cadastrar as unidades nos lugares certos. Nós já temos um log de evento na Totaliza, na DI, que fala sobre a unidade de conversão, na DI não só, na Totaliza, né, LIDI, falando que é uma advertência, falando sobre o fator de conversão do item, que vários de vocês já comentaram, né, já perguntaram, mas o que acontece se a empresa não informar? O que acontece é que a unidade de medida estatística dela vai ficar incorreta, se ela não puser o fator de conversão aqui corretamente. E para o ICMS monofásico, como nós estamos vendo, é super importante ter as quantidades calculadas de modo correto, porque o ICMS monofásico, a base de cálculo dele é a quantidade. Então, vamos lá, já expliquei aqui para vocês. Agora, eu vou mostrar a tela de itens. Vamos continuar aqui no nosso item. Então, já tenho aqui cadastrado meu fator de conversão e tal. E agora, como que eu faço para que aquela inteligência da tabela 99106 possa ser aplicada no meu processo? Então, primeiro de tudo, a empresa vai ter que fazer um saneamento aqui no cadastro de itens dela. Isso pode ser feito na hora do processo? Pode. Antes de emitir a nota fiscal, a ADI já vai começar a avisar, a LI vai começar a avisar, então vão ter vários avisos durante o processo que está faltando informação aqui, nessa aba. Vejam que nós criamos mais uma aba aqui no combustível, para quem estiver mais familiarizado com essa tela, tá? Então, nós criamos aqui o campo percentual bio, que é o percentual de biocombustível, que é lá o atributo 2 da tabela 99106. E aqui na subaba 2, nós criamos essas 3 colunas, GLGNN, GLGNI e o bio. Ok, vamos lá. Esses 3 campos, eles já existiam nessa aba. O GLP petróleo, né, como eu disse para vocês, que é o gás de cozinha. Aqui, gás nacional, gás importado. Esses campos, eles foram criados com a NT 2016-002. E eles são de uso exclusivo do GLP, que é este aqui, ó. Esse código ANP, 210.203.001. Então, a primeira coisa que nós já fizemos nesse desenvolvimento aqui, juntando com o monofásico, foi bloquear esses campos para que eles não possam ser preenchidos quando o código ANP não for aquele do GLP.
Então, ó, tá travado. Outra coisa que nós fizemos também, no valor de partida, antes ele era obrigatório para o código GLP. Só que como agora o GLP está sujeito a ICMS monofásico, ele não tem mais por que ser obrigatório, porque ele se baseava no PMPF para o seu cálculo, e agora ele já não tem mais essa lógica no monofásico, é outro jeito de calcular. Então, nós tiramos a obrigatoriedade. Se um dia voltar, o campo está aqui, mas ele não mais obriga o seu preenchimento. E, vamos lá então, para eu falar para vocês. Esse campo aqui, ó, essas duas colunas, elas são de preenchimento quando você pega o código do GLP e informa gás nacional ou gás importado. O sistema vai ter... Aqui eu vou mostrar para vocês novamente a tabela. Ó, se aqui na coluna origem Kombi, atributo 3, constar sim S, ele vai obrigar o preenchimento dessas colunas aqui. E o que... Ah, Vivian, mas para que servem essas colunas? Essas colunas, elas servem para a gente poder informar esse grupo aqui da origem do combustível, que é o atributo 3 da tabela 99106. O que tem nesse grupo? Nesse grupo, a gente tem que informar 3 tags. Essas 3 tags, o que elas requerem que a empresa informe? Indicar se o produto é importado ou nacional, indicar a UF desse produto, né, o estado desse produto, e o percentual de origem desse produto, o percentual por UF. Eu posso ter diversas UFs aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou liberar aqui para a gente fazer um... Eu vou pegar aqui um código que esteja liberado, origem Kombi, para eu mostrar para vocês. Então, ó, tá vendo que aqui ficou amarelo agora? Porque eu escolhi um código ANP que está preenchido com S aqui nessa coluna. Aqui no GLGN, que é o gás natural nacional, nem permite selecionar outro tipo de indicação de origem, é só nacional, porque essa tag só permite nacional. A UF vai referenciar o IBGE, então a empresa vai escolher, né, o código IBGE, vai ser sempre o numérico, porque o XML exige o numérico. E aqui no percentual ela vai falar qual o percentual de origem. Então, por exemplo, ela pode ter 50 aqui na 11, daí a gente pega São Paulo, acho que era 32. Isso mesmo. Então, por exemplo, aqui mais 50. Fato é que o resultado do percentual da UF sempre vai ter que dar 100. Ele não pode ser menor e ele não pode ser maior. O sistema ele vai avisar quando não estiver de acordo, vejam. Ó, o campo total deve ser igual a 100. Preencha a coluna percentual UF de modo que a soma de seus valores seja igual a 100. Essa regra funciona para essas 3 colunas. Então, aqui o GLGNI, se eu tiver preenchido aqui esse gás importado, eu vou ter que informar nele. E se eu tiver informado um percentual de bio, porque essa coluna aqui do atributo 2 estava preenchida com S, é aqui que eu vou preencher. O percentual de biocombustível, ele permite tanto que a origem seja nacional quanto importada. Então, a empresa vai ter que indicar aqui. Se nacional, vai ter que escolher a UF, e se for importada, automaticamente o sistema vai preencher com EX.
Esse EX aqui, ele vai se transformar no código do importador lá na nota fiscal, tá? Porque como é importado, o exportador, ele não tem uma UF, né? Então, a gente indica o EX que lá se transforma na UF do importador. Aqui no nosso caso, como a gente está com a Newsoft Limeira, vai preencher São Paulo, o código BGE São Paulo. Importante, o SAP, ele tem a tabela dos códigos de UF em formato letras, né, em formatos alfanuméricos. Então, ele não aceita esses códigos numéricos aqui. Nós fizemos um ajuste na interface para o SAP, que vai enviar em formato alfanumérico, o SAP vai entender e ele, como ele gera o XML, ele vai transformar em código numérico. É só uma curiosidade para vocês saberem. Então, vamos seguir com o nosso processo. Então, eu vou pegar esse item, que é o que a gente vai utilizar. Deixa eu linkar aqui as informações que eu fiz para ele. Hoje talvez não dê para eu mostrar todos os erros que podem acontecer quando o usuário fizer coisas que não pode, mas eu vou mostrar mais alguns aqui rapidinho para vocês. Então, por exemplo, se eu escolhesse aqui, propano especial, ele está como sujeito ICMS monofásico, legal, e está exigindo origem de combustível. A hora que eu tentar salvar, o Ecomex vai avisar, favor preencher os valores dos campos INDIMP, UF e percentual UF na subaba 2. Então, eu vou ter que preencher esses valores aqui. Daí a empresa vai saber, né, o que é, se é o nacional, se é importado, qual que ela vai ter que preencher. Mais um exemplo. Vou pegar agora um que tenha PBI, que tenha todos eles. Esse vai ser, inclusive, o caso do nosso teste. Então, eu escolhi esse código, salvei. Favor preencher o campo percentual bio. Então, eu sou obrigada a preencher esse campo aqui. Eu vou pôr aqui o percentual. Salvei. Favor preencher os valores dos campos INDIMP, UF e percentual UF na subaba 2. Eu vou ter que vir aqui e informar. Pronto, salvou. Transação completa, 2 registros aplicados e salvos. Então, vejam que o Ecomex, ele tem toda uma sabedoria por trás, baseada na tabela 99106, para não permitir que o usuário esqueça de alguma coisa aqui no cadastro de itens. Daí vocês vão se perguntar, tá bom, Viviana, bonitinho, você mostrou, você fez um cadastro aí de um item, hoje, e cadastrou, legal, ele avisou tudo. Mas e se o usuário já vai usar um item que está cadastrado no sistema faz tempo, não existe esse cadastro, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o sistema vai avisar lá para frente. Então, deixa eu tirar esse cadastro daqui. Eu já tenho uma fatura aqui pronta, eu já criei um embarque, já tenho conhecimento aqui, está tudo prontinho. Então, a gente vai fazer o processo. Vou mostrar para vocês agora a exceção fiscal. Assim como já é padrão do sistema, nós temos 3 possibilidades de criar uma DI. Quais são? Através de exceção fiscal, manualmente,
através da linha da DI ou da adição da DI, conforme o COR já faz para todos os demais processos, ou através da LI. Você vincula uma LI, a DI puxa as informações da LI. Então, vamos lá para a nossa exceção fiscal. O bom da exceção fiscal, o que que é? É não permitir que o usuário se esqueça que aquele produto tem um cálculo diferente e um regime de tributação diferente. O manual sempre está sujeito a esquecer de alguma coisa. Porque o core do sistema, ele sempre vai puxar o ICMS integral. Ele nunca vai puxar o monofásico primeiro, porque o monofásico é uma exceção. Ele só se aplica aos combustíveis, e a maioria dos nossos clientes não são de combustíveis. Então, nós deixamos como o core já fazia. Então, vamos lá para a exceção. Então, vou escolher aqui o ICMS. E nós temos aqui, ó, na tabela 132, já cadastramos, então eu vou puxar para vocês aqui para mostrar. Ó. Então, eu vou pegar um próprio primeiro para vocês verem. Quando o usuário escolhe monofásico, qualquer um de monofásico aqui, vejam que a tela muda. Nós tiramos da tela todos os campos que não são importantes, que não são utilizados para o monofásico. Mantivemos alguns que são opcionais, né? São em branco aqui, ó. E os que são obrigatórios estão em amarelo, conforme vocês já estão acostumados. Quando nós escolhemos o monofásico, aqui na aba Tratamentos Especiais, nós criamos essa flag aqui, ICMS MON. Ele vai flagar automaticamente e vai mostrar todos os campos que são importantes para o monofásico. Existe também uma inteligência no programa para que ele só permita preenchimento daquele campo que é inerente ao regime de tributação escolhido. Então, o ICMS monofásico próprio, como ele é semelhante ao ICMS integral, ele não tem segredo. O usuário só vai informar a alíquota de REN ICMS, né, que é a alíquota do monofásico ICMS, informa aqui. Eu vou pegar um processo que eu já tenha feito aqui. Vou mostrar para vocês. Já tenho um pronto aqui. Então, informa-se a alíquota de REN do ICMS, que é uma alíquota que já foi, inclusive, informada pelo governo, através dessa tabela também. Aquela mesma tabela que eu mostrei para vocês, ela tem uma coluna chamada ADREM ICMS. Então, eles estabeleceram quais as alíquotas que têm que ser aplicadas no ADREM do ICMS. Então, eu usei exatamente a alíquota que é permitida para o meu código ANP, que é 0.09456. Aqui foi um outro teste que eu fiz, então é um outro item, não é o que eu mostrei para vocês. Então, aqui segue o fluxo, né, que nós já temos conhecimento, cadastra pelo item e vincula a empresa que vai utilizar aquele ICMS, tá? A empresa pode escolher se ela quer usar pelo NCM ou pelo item. Eu acredito que é melhor sempre fazer pelo item, porque NCM pode ter itens diferentes, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre a parte do ANP. Se eles têm muito como diferenciar um item do outro, se é sempre a mesma NCM e tal. Mas eu prefiro pelo item, porque eu acho que é mais certeiro, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês. Ontem até me fizeram uma pergunta sobre o código ANP, como que faz, né? Como que o governo sabe se tem que aplicar ou não as regras? O código ANP, ele sempre tem um CFOP de combustível.
Então, é só mais uma curiosidade aí para vocês. Então, o CFOP de combustível, ele só pode ser usado para combustível. O código ANP, como ele é de combustível, ele só pode ter um CFOP de combustível. Por que que isso é importante também? Lá no item, aquelas regras que eu mostrei para vocês, de origem e tudo mais, elas só vão para a nota fiscal eletrônica e, consequentemente, para o XML, se o usuário tiver informado um CFOP de combustível. Se o CFOP não for de combustível, ele não vai enviar as informações. Então, não é bug, não é erro do sistema. É regra que está no programa e que obedece ao que o governo estabeleceu. Então, vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês, para quem não tem muita familiaridade. Então, a gente tem aqui a tabela de CFOP. Aqui, ó. O atributo 11, CFOP de combustível, sim ou não? Então, todo CFOP que for de combustível, ele tem que estar aqui nessa coluna com S. Deixa eu ver se eu acho algum para vocês. Alguma coisa. Aqui. Ó, nós temos esses aqui. Lembrando que importação, CFOP sempre começa com 3, tá? A gente nunca usa numa importação outros CFOPs que comecem com outros números. Perfeito. Então, aqui eu mostrei para vocês um exemplo de setup monofásico próprio. Agora eu vou mostrar para vocês um de sujeito à retenção. Tá, ó, vejam que aqui mudou. Não mudou os campos, mas mudou as regras de preenchimento. Então, eu tenho aqui uma alíquota de remistura. O que é essa alíquota de remistura? É a alíquota sobre a mistura do biocombustível. Então, eu tenho uma alíquota para o meu combustível, que eu vou continuar com o exemplo que eu dei para vocês lá atrás, gasolina. E a minha alíquota de renda mistura, que é o álcool, o etanol. Percentual de mistura é o percentual do etanol dentro da minha gasolina. Preencho aqui. Ah, Vivian, mas a gente já informou lá no item o PBio. Por que eu tenho que informar de novo aqui? Porque nós amarramos o sistema para que ele não permita que a informação se perca no meio do caminho. Porque toda vez que você fizer um monofásico sujeito à retenção, tem que ter um percentual de biocombustível. Se tem uma exceção fiscal, ele vai considerar o da exceção fiscal. Mas se não tiver, o usuário estiver preenchendo à mão, na ADI ou na LI, ele vai considerar o que vem do cadastro do item. Então, vejam como está tudo amarradinho para que não falte a informação na hora que precisar dela, que é na hora da DI. E esses dois campos aqui, ó, estão em branco porque são opcionais. Quando houver um benefício de redução de ICMS, o percentual deve ser informado aqui, e sempre que esse percentual for preenchido, ó, favor preencher o campo motivo redução ad rem. Ele precisa ter um motivo para redução. E os motivos só podem ser esses dois: transporte coletivo de passageiros ou outros. Quando eu faço isso, ele me deixa salvar. Então, aqui também é a mesma coisa, eu informo os itens. Não esquecer de vincular a empresa, isso é muito importante, porque depois, se não vincular a exceção, é porque está faltando esse parâmetro, então é importante se atentar a ele. E, por último, nós temos o monofásico diferido.
O monofásico diferido é diferente, de novo, dos outros dois, né? Então, nós temos aqui esses 3 campos que são opcionais e esses 2 campos que são obrigatórios. Ah, Vivian, mas por que tem o percentual do biocombustível no diferimento? Já não tinha no retenção? Pois é. Pode ser que a empresa esteja importando a gasolina, que vai ter uma adição de etanol, mas que esse ICMS seja diferido. Ah, mas e se é 100% de diferimento, qual que é a diferença? Tem que calcular direito. Vai ter que ter o valor devido do ICMS calculado direitinho, mesmo que o recolher seja zero. E até mesmo porque nem sempre vai ser um diferimento total. A gente pode ter um diferimento parcial. Então, como que vai ficar o cálculo desse item? Então, a mesma coisa, se eu estou fazendo um diferimento de um item que tenha percentual de biocombustível, eu preciso informar. É opcional porque não tem como o Economics saber quando que vai ter e quando que não vai ter, que a empresa vai fazer o diferimento. Então, a gente deixa isso aqui opcional para a empresa preencher na hora que ela achar que tem que preencher, tá bom? Então, aqui está 18%, mas nunca vai ser isso, tá, gente? Só que foi um teste aqui aleatório. Geralmente, eu estou vendo que eles estão aplicando a mesma alíquota do biocombustível, né, da mistura, que é utilizada no normal. Então, por exemplo, se fosse 1,25, aqui também ia estar 1,25, por exemplo. Então, aqui o percentual do meu diferimento, que pode ser até 100, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, quanto que a empresa quiser e puder, né, ela tem que ter um embasamento para isso. O meu percentual aí de ICMS da mistura, que esse aqui é o percentual que vai ter de retenção da minha mistura, e aqui é o percentual do biocombustível, que é o percentual da mistura. Então, vamos lá agora para fazer o nosso processo. Então, nós temos aqui a nossa invoice, só que o que eu fiz com ela? Eu tenho meu item aqui, que é o que eu estava mostrando para vocês. E aqui, ó, eu apaguei minha informação, lembra? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso de propósito, para a gente ver o que o Economics vai fazer, se ele vai avisar, que ele tem que avisar que está faltando informação. Então, agora a gente vai fazer a nossa exceção fiscal para esse processo que vai ser de retenção. Eu escolhi a retenção porque eu acho que ele é mais... Não sei se vai ser o mais utilizado, mas eu achei que é o mais completinho, assim, de informação, já tem o percentual de biocombustível. Como a NT foca bastante no biocombustível, então eu achei interessante passar para vocês. Então, nós temos aqui nossa exceção, eu vou escolher ICMS monofásico sujeito à retenção. Vou por aqui. Webinar, ICMS monofásico. ST15. Vou colocar aqui uma data. Salvar. Ele já vai me obrigar a preencher campos. Então, eu vou aqui no tratamentos especiais e vou informar aqui. Então, o meu código vai ser... A tabela deles é um pouco bagunçada, eles não puseram em ordem. Vamos pegar do item que é mais fácil. Minha gasolina é C comum. Então, é esse código aqui, ó. Esse código é NP.
Vamos guardar. Três, dois, três, código AC. Não, código C comum. Esse aqui, ó. Então, minha alíquota é 1,22. Só que isso, pessoal, a empresa, o ideal é que a empresa faça esses setups, tá? Eu estou explicando para vocês como funciona tudo, mas o ideal é que a empresa faça. Foi no 22, né? Por aqui no 22. 22. Eu vou pôr um percentual de mistura doce. Vou informar também o percentual de redução. Por 50%. E vou escolher transporte coletivo de passageiros. Salvei. Vou informar meu item. Empresa. Ok. Vamos lá para a hora da verdade agora. Vamos gerar uma licença. Carreguei. Aqui, ó, minha exceção fiscal. E tá aqui minhas informações. Então, esses campos aqui todos são novos na tela. Sempre que eu estiver fazendo um processo de CMS monofásico, ele vai flegar esse checkbox aqui e vai vir preenchendo as informações inerentes ao processo e que tenham a ver com a LI. Lembrando que a LI, ela não fica fazendo cálculos, tá? Ela só tem as informações importantes de percentuais. Quem vai fazer o cálculo depois é a Totaliza para DI, ok? Então, beleza. Vou vir aqui, vou totalizar para ver se tá tudo certo. Então, tá, vamos ver por quê. Não é permitido o preenchimento do campo percentual mistura para o código ANP do item tal. Tá, vamos ver qual que é o código ANP do item tal. Aqui. Vejam que está sem preenchimento. Então, é aquele caso que eu falei para vocês, mas e se o cadastro é antigo do item? Como que o usuário vai saber, né? Se ele esquecer, vejam que deu um log de erro. Então, a Totaliza não deixa ir para frente. Se o usuário não vier aqui e fizer o setup corretamente. Então, eu vou informar o meu código ANP, que é esse aqui. Esse aqui. Então, ele tem percentual de biocombustível e tem origem do item. Então, vou dar OK, vou salvar. Por favor, preencher o campo PBio. Então, vem aqui, informa, 12%, salvo. Por favor, preencher os dados da subaba 2. Vou lá. Então, venho aqui, vou informar. 100%.
Pronto. Agora é para passar. Pronto, totalizamos. Venho aqui. Vou mostrar para vocês também. Aqui, ó, na adição da LI, também preencha ó, todos os dados bonitinho, igual está lá na nossa exceção. Vejam que a carinha da aba mudou também, para adequar essa nova checkbox e todos os seus dados. Aqui vem bonitinho o regime de tributação. E ele não preenche as outras informações, tá? Que não são inerentes ao ICMS monofásico. Então, eu vou registrar a minha licença. Feito isso, eu vou gerar minha declaração. Vou lá nas minhas linhas. Regime de tributação, ó, ele já puxou, monofásico sujeito à retenção. E aqui na frente nós criamos também todos os campos que são relacionados ao monofásico. Então, ele flaga aqui automático e veio preenchendo as informações. Não calculou ainda porque a gente não totalizou o processo. Adição, mesma coisa. Já preencheu aqui. Aqui também mudou a carinha, igual lá na LI. Preencheu aqui. Então, nós vamos totalizar nosso processo. Verde, porque o que tinha que dar de erro já deu lá na LI. Se não tivéssemos corrigido na LI, ele ia dar erro na DI. Ó, vejam que aqui tá tudo zero, tá? Que é ICMS normal, tá tudo zero, ó. É aqui que é importante pra gente. Então, ele veio fazendo os cálculos. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho desses campos aqui. Como eu disse para vocês, o ICMS retenção, ele é similar ao ICMS substituição tributária. O que é a substituição tributária? É quando a empresa recolhe o imposto em nome de outra empresa. Ela faz uma antecipação do recolhimento desse imposto. Então, o que a empresa importadora, aqui para o ICMS monofásico, o que ela vai fazer no retenção? Ela vai recolher tanto o ICMS do produto que ela está efetivamente importando, que é o ICMS próprio, chama ICMS próprio, tá? Como ela vai ter que recolher o ICMS retido pela quantidade do biocombustível que vai ser adicionado ao produto. Então, não é ela quem vai adicionar o biocombustível ao produto, porém, ela vai recolher antecipadamente esse imposto, que é esse imposto aqui. Então, aqui nós temos a base e os cálculos. O que é retenção devida, o que é retenção a recolher, o próprio devido, o próprio a recolher. Aqui o nosso recolher está menor, né? Aqui, ó. O devido está 9 mil e a recolher está menos. Por quê? Porque eu pus uns 50% de benefício de redução no meu ICMS próprio. Então, ao invés de recolher os 9 mil, eu vou recolher os 4 milhões. Outra coisa importante. Assim como o ST, o ICMS ST, o retenção, ele não tem campos próprios.
para recolhimento na guia de recolhimento. Então, nós mantivemos o mesmo funcionamento que é para o ICMS-ST. A empresa vai ter que gerar um numerário com o valor a recolher do retenção, né? E gerar por fora a guia de recolhimento. Assim como funciona para o ST, vai funcionar para o retenção. O e-comics vai gerar apenas a guia de recolhimento para o ICMS próprio. Tá bem? Então, aqui na adição, nós vamos ter os valores, os tributos. Nós não criamos campos novos, os campos... Opa, desculpa. No lugar errado. Aqui. Nós utilizamos os mesmos campos que já havia. Então, ICMS devido, do próprio, né? E o ICMS a recolher do monofásico próprio. A gente vai registrar a nossa DI. Salvo. Podemos gerar a nossa guia. Mesma coisa, ó, ele considerou o valor a recolher. Tá? Fez o numerário automático, conforme já funciona para o ICMS normal, ó, já aprovou. Uma coisa agora muito importante para mostrar para vocês. Como acredito que seja do conhecimento da maioria, a taxa do Siscomex, ela sempre faz parte da base de cálculo do ICMS. Isso no ICMS normal. No monofásico, ela não faz. Por quê? Porque a nossa base de cálculo no ICMS monofásico é quantidade. Então, não tem como a gente pegar e lançar uma despesa na quantidade. Então, não existe, ainda não criaram para esse regime de tributação, nem sei se vão criar, um modo de calcular uma despesa para que ela entre no ICMS, na base do ICMS. Então, nós retiramos a flag, quando tem alguma despesa, não só a taxa Siscomex, mas qualquer despesa do processo que tenha lá nos parâmetros dos numerários, que é para entrar na base do ICMS, elas não vão entrar. O programa, o programa desse regime não permite, tá? E aqui, ó, vejam, fica zerado, ó, base de ICMS, valor de ICMS, ele não calcula. Fundo de combate à pobreza também não tem no monofásico. Não sei se eles farão posteriormente, mas até agora não falaram nada sobre isso. Então, também o e-comics não está calculando para o FECP, né? Eu falo FECP, nem sei se é assim que fala, mas eu falo assim. Ele não calculou FEC para o monofásico. Então, a gente vem aqui, ó. Então, nós temos aqui o ICMS, né? A nossa telinha de conferência. Então, ele trouxe aqui a base de cálculo. A tela a gente não mudou nada, essa tela aqui, tá? Ele está trazendo a base de cálculo do que vai ser, do que é devido, né? Do ICMS próprio. E o a recolher aqui. Depois, ele traz para cá as outras despesas, por exemplo, mas daí ele não vai mostrar quando não tiver base de cálculo do ICMS, né? Mesmo que não tenha base de cálculo do ICMS, ele vai trazer, mas vai pôr aqui, vai preencher com zero. Então, vamos lá, vamos preencher a nossa data da CI para a gente ir para a próxima etapa, que é a nota fiscal.
Então, com guia pronta, minha CI, vamos lá na nota fiscal. Então, tá aqui, bonitinha a minha nota, só que veio com CFOP, que não é de combustível, tá? Então, vou vir aqui e vou arrumar. Tudo preenchidinho. Nós criamos alguns campos novos aqui para mostrar algumas informações do monofásico, tá? Então, a alíquota de renda ICMS, percentual de redução, motivo, percentual da mistura, que é igual ao percentual do biocombustível, alíquota de renda mistura, que é a alíquota de renda retenção, tá? Então, vou gerar minha nota. Perfeito. Aqui minha nota bonitinha. E aqui nós criamos uma parte chamada dados do ICMS monofásico. Então, aqui vai constar a origem, que vai ser origem estrangeira, importada. Isso já, o Ecomex já fazia antes, continua fazendo. Ele já preenche com 1. Tributação do ICMS monofásico, nós temos a lista aqui dos 3. O nosso foi sujeito à retenção. A base de cálculo do ICMS próprio. Esse campo aqui, ele já existe aqui no começo, tá? Mas ele está pegando só que lá no começo ele pega a comercializada no ICMS normal. Aqui no monofásico ele está programado para pegar a tributável mesmo, que é aquela que a gente tem lá no atributo 5 da nossa tabela 99106. Então, o que era galão virou litro, que é o que é permitido pelo código ANP. Os dados todos que a gente preencheu na DI, eles virão aqui para a nota, como de costume, já faz para os outros processos. E aqui, ó, percentual do biocombustível, ele trouxe a informação. E aqui as informações da origem do combustível ele trouxe. Lembra que eu falei para vocês que o EX ia virar o código da UF em código numérico? Foi o que ele fez. Ele pegou o código da UF do importador, que é a Newsoft Limeira. O F de São Paulo é 35. Ele transforma em 35 porque o XML ele só aceita formato numérico. Aqui nos meus totais, ele vai trazer a base de cálculo de ICMS monofásico próprio, esse aqui é o valor devido. O valor do ICMS monofásico próprio é o valor a recolher. A minha base de cálculo do ICMS monofásico sujeito à retenção devida e o a recolher. Tá? Criamos esses novos campos e esse aqui também. Quando tiver um processo de diferimento, aqui, esse campo é só informativo, porque como é diferido, não vai preencher, né? Valores na nota. Não tem no XML, a ANT não publicou nada sobre campos de diferimento na nota. Então, a gente só fez isso para facilitar a visualização do usuário. E aqui tem as regras. Os impostos que entram na base dos produtos, né, no valor total dos produtos e no valor total da nota. Agora, mais uma coisa bem importante que eu preciso mostrar para vocês, antes da gente já ir para os finalmente do nosso treinamento. Aqui na aba Notas Fiscais dos Parâmetros da Importação, nós criamos 2 checkbox, que são esses daqui. Total NF sem ICMS-ST barra retém, preço NF sem ICMS-ST barra retém. O que eles significam? É o seguinte, como eu disse para vocês, o situação tributária, que é o ICMS-ST, e o retenção, e o ICMS monofásico retenção, eles são similares.
a empresa está pagando por algo que vai ser incorporado depois no produto por uma outra empresa. Ou seja, que é no nosso caso o biocombustível ele não faz parte do item ainda, ele fará no futuro. Então, não faz sentido a empresa vir aqui na nota fiscal, no valor total dos produtos, e declarar o ICMS monofásico sujeito à retenção, que é esse aqui, ó, esse valor. Por quê? Porque não faz parte do produto ainda, ele fará no futuro. Ela só está recolhendo o imposto. Então, ele precisa estar aonde? No valor total da nota, apenas. Tá? Daí, o que nós fizemos? Esses dois parâmetros permitem que a empresa escolha se ela quer que entre no total do produto ou no total da nota ou não. Então, aqui, se eu flegar, vamos supor que aqui não estivesse nada, tá? Vamos supor aqui, ó. A gente sempre tem aqui os flags, né? No total da nota, no preço. Se eu flegar esse total da nota fiscal sem ICMS e retenção, não quero que vá para o total da minha nota, eu clico aqui, ó. A hora que eu fizer isso, ele vai vir aqui no total da nota com o ICMS e vai flegar automaticamente. Por que ele vai fazer isso? Porque eu só não quero que o ICMS-ST ou retenção entrem no total da nota. Mas o ICMS normal é para continuar, o FECP, tudo, quando tiver outros processos. Então, isso aqui é uma opção para não desfazer o que o sistema já faz, tem esse adicional aqui para tratar só esses casos. A mesma coisa, o preço aqui da nota fiscal sem ICMS, ST retenção. Se eu clicar nele, ele vai automaticamente flegar o preço da nota fiscal com ICMS. Clicando nele, o meu valor total dos preços da nota, do produto na nota, não vai ter o ICMS ST retenção ou o ICMS ST, somente o ICMS normal. Ok? Então, agora eu vou... ver que eu me atrapalho um pouco com a barrinha aqui de cima. Então, aqui mostrando para vocês, ó, a gente teve, como é comum, né, no valor do produto, COFINS. Não tem por quê? Porque o nosso processo não teve, zero. Então, COFINS zero. FCP não tem, zero. ICMS normal, a gente não teve também, porque é outro regime. ICMS monofásico próprio, nós tivemos esse valor a recolher. PIS está zerado também na minha nota, eu não tive valor de PIS a recolher. E o valor aduaneiro, tive esse total. No total da nota, nós teria, né, o FEC-PST, se tivesse, zero. O retenção, esse valor a recolher, se tivesse substituição tributária, estaria aqui. II, IPI, outras despesas acessórias, que no nosso caso entrou só a taxa Siscomex, e o valor total dos produtos, que é esse aqui. Aqui em processamento, tem lugares que a gente não consegue visualizar. Teve ambiente de cliente que eu não consegui ver isso, mas aqui no RC, por exemplo, a gente tem essa opção aqui, que é de pegar o XML. Tá? No XML, a gente consegue ver as informações que são importantes para o processo. Eu vou jogar aqui, só para mostrar para vocês. Eu peguei meu Origem Kombi, aqui em cima. Aqui são as informações do combustível. Então, eu tenho aqui meu código do produto ANP,
Espera aí que eu me perdi aqui. Aqui, fechei sem querer. Então, eu tenho aqui meu código do produto ANP, a descrição ANP, também já está cadastrada lá na 99106. Então, sempre tem que ter esse parzinho. Todo código ANP tem que ter uma descrição. A UF de consumo é uma importação, então é X. Percentual do biocombustível, 12. E aqui nós temos o nosso grupo, ó. Então, essa tag nova, PBio, está preenchida. E esse grupo novo, preenchido, Origicombi. Indicação de importação, 1. 1 quer dizer que é importado, se fosse 0 seria nacional. CUF origem, é o F de origem, 35, São Paulo. P origem, percentual na origem, que foi 100, que foi o que eu informei lá na aba do cadastro do item e que migrou aqui para a nossa nota fiscal. Então, ó, importado, 1, 35 e 100. Daí nós temos as tags dos cálculos, então aqui, ó, QDC mono, isso aqui é a base de cálculo do ICMS monofásico, que é a quantidade na unidade de medida tributável, tá aqui. O valor do ICMS monofásico, que foi o recolhido, né, tá aqui. A base de cálculo do monofásico retenção, tá aqui. O valor do ICMS monofásico retenção, tá aqui. Então, veja que está tudo preenchido bonitinho. E o que a Cefaz vai fazer? Ela vai fazer depois os comparativos, né? Para rejeitar ou não a nota. Então, por exemplo, uma das regras de validação que eles vão usar é pegar o valor total dos itens da nota e comparar se está igual ao valor total do ICMS que a gente colocou na nota. Então, tem que bater. Eu já fiz essas verificações no e-commerce e está tudo certinho. Ele está fazendo todas as regras, está obedecendo todas as regras de validação da NT. Então, se alguém perguntar para vocês, o e-commerce atende todas as regras de validação estabelecidas pela NT 2023-001. Ah, teve uma informação que eu esqueci de falar para vocês, que é importante aqui. Ainda da tabela 9.906, tá? Mas tudo isso que eu estou explicando para vocês tem no manual, tem no boletim até mais detalhado. Quais os percentuais, quais as fórmulas de cálculo de cada campo, tá tudo lá, tá? Aqui, ó, propano comercial, propano especial e butano comercial, a tabelinha que a ANP disponibilizou, está preenchido com um tracinho, um hífen, a origem do combustível. O que isso quer dizer? Que vai depender do material, né, que está sendo importado. Então, eu deixei, se tiver gás natural dentro dele. Então, eu deixei como sim aqui, porque um cliente grande nosso informou que sempre viu com gás natural. Então, eu já deixei como padrão. Mas se a empresa falar que não tem que tirar esses S daqui, tá bom? Que é para informar a origem do combustível. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante para dar para vocês. Eu acho que é isso. Agora a gente pode abrir para perguntas. Tá legal. A Juliana tá aí? Ju? Eu lembrei o que eu ia mostrar para vocês. Desculpa.
Só rapidinho aqui, Ju. Queria mostrar a tela de conferência do ICMS pro pessoal, que a gente fez ela, mexeu nela também. Peraí. Bom, quem quiser fazer algum comentário, falar, o pessoal pode levantar a mão, a mãozinha aí, e nós vamos estar liberando o microfone para vocês, tá bom? Ó, então, aqui na tela de conferência do ICMS, nós criamos todos esses campos aqui, e é uma tela display. É só para informativo mesmo do que foi recolhido, do que é devido, do que é recolher, quais as informações do ICMS daquele processo. Então, aqui tem os totais. Então, é isso. Foi só isso que faltou falar. Eu não consegui ver todas as perguntas aqui, Ju, porque eu tive um problema na minha conexão, saí, voltei. Mas tem um comentário da Bruna Dias. Isso. Pode falar. Que é sobre a parametrização da exceção fiscal, que ela também entende que é melhor fazer por item, porque a NCM pode conter pode conter itens com diferentes códigos ANP. Então, ela realmente concordou que é melhor fazer por item. Há uns 5 minutinhos atrás, a sua tela deu uma travada enquanto você estava explicando. O meu microfone Sério? parou de funcionar, eu não consegui te avisar. Ai, qual parte Mas que voltou travou? depois. Ah, mas vocês perderam alguma coisa? Qual parte que travou? De repente, se Foi quiser bem agora voltar. no finalzinho. Peraí que o Ferreira pediu aqui, ó. Deixa eu liberar aqui para ele. Pode falar, Ferreira. Oi, você está me ouvindo? Lá, estamos. Sim. Eu fiquei com uma dúvida, Vivi, a hora que você explicou a respeito dos parâmetros feitos no cadastro do material e com a exceção fiscal. Se eu entendi corretamente a sua explicação, você disse que na DI o sistema leva a informação automaticamente do cadastro do material se não houver uma exceção. Se houver uma exceção, ele respeita o que está na exceção e se o usuário colocar manualmente a informação na DI, o que eu interpretei é que o e-commerce vai levar em consideração o que está no cadastro do material. Isso, o percentual de biocombustível apenas. Tá. Mas mesmo que eu coloque manualmente, vamos imaginar que no cadastro do item X, eu coloquei que o percentual é de 30%. Só que eu não tenho uma exceção fiscal e quando eu criei a DI, ele trouxe os 30%, só que eu fui lá e falei, não vai ser 30, vai ser 27. Ele Mesmo vai dar assim... erro. Ele entendi. vai dar erro. Então eu entendi corretamente o que você falou. Ele vai dar erro, ele vai falar que está discrepante a informação. Está discrepante do cadastro do material. Então, vocês fizeram Exato. essa amarração para evitar que informe um valor diferente daquilo que foi definido para o material, ou através de Isso, uma exceção exatamente. fiscal, ou através do próprio cadastro. E se no Isso. cadastro do material não tiver informação? Ele vai falar que não tem informação, que não pode Perfeito. utilizar aquele código, aquele item, ele está faltando informação, que é para ele ir para o cadastro do item e fazer os parâmetros. Tá, então resumindo... Ele sempre vai amarrar o usuário de algum jeito. Tá, então resumindo, se não tiver no item, é na exceção. Não estando nenhum desses dois, o sistema vai parar. É isso, então. Isso, exato. Perfeito, entendi. Obrigado. Nada. E esse erro que você comentou é onde? Na Totaliza? Na Totaliza. Tá bom. Tem erros na Totaliza e tem erros também na geração dos processos. Por exemplo, se eu for gerar uma exceção fiscal para se for gerar uma DI que tem uma exceção fiscal e tiver faltando alguma informação importante, ele já vai dar bloqueio na geração, ele vai deixar de vincular aquele item, ele vai avisar, olha, o item tal
não foi vinculado por causa disso. Daí o usuário tem que ir lá e tem que arrumar o cadastro do item. Legal, perfeito. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar algo? Aqui no chat não teve mais dúvidas por enquanto. Opa, peraí que tem o Lucas pedindo para falar agora. Pode falar, Lucas. Quanto à retificação, foi feito algum tratamento para isso também? Sim, a retificação tem as mesmas regras da DI. A LI Sub também. Tem os novos campos, tem as novas regras da Totaliza, tá tudo bonitinho, funcionando igual. Essa tela que travou, pessoal, Bruno, Lucas, que foi comentado aqui no chat, vocês querem que a gente mostre novamente para vocês? Foi a parte da nota fiscal. Ela estava explicando a nota e aí a tela estava maximizada. E não deu para ver se era Eu, uma outra tela ou não. eu Mas você está confesso falando que do eu não... XML ou dos totais da nota? Dos Eu totais não da vi nota, Vivi. XML. Não viu? Não viu o XML? Não, Então, não no chegou a final, aparecer pra não, gente. Não não apareceu. Então, acredito. mostra de novo, então, a nota, o XML, só Peraí. para manter na gravação. Tá. A nota, vocês perderam tudo que eu falei? Foi mais o final. Na parte Vocês viram os das parâmetros da totalizações. importação ou não? Os parâmetros, sim. Vocês viram? Tá. O que eu estava mostrando era, acho que, não sei se foi isso aqui que vocês perderam. Então, no valor total dos produtos, a gente vai ter aqui os valores COFINS, FEC, ICMS, se fosse o processo, né, como não é monofásico, não tem FEC nem o ICMS. Monofásico próprio, a recolher, PIS, como não tem o processo, está zerado, valor aduaneiro. O valor total da nota, se tivesse o FCP, estaria aqui. Monofásico retenção, que é aquele que a empresa está recolhendo pelo próximo na cadeia aí de distribuição. E IPI, outras despesas acessórias, que foi a nossa taxa Siscomex, e o valor total dos produtos, que é esse valor aqui. Vejam que o valor total da nota obedeceu lá o nosso parâmetro da importação, que está para o ICMS retenção não ir no valor total dos produtos, somente no total da nota, porque está flegada lá a nova tag de preço sem ICMS ST/retem. Como eu não sei o que vocês perderam, então, aqui no combustível eu mostrei que veio o percentual do biocombustível. Esse percentual sempre vem da DI, tá? Embora a gente tenha lá no cadastro do item, ele pega da DI. Por que que a gente fez isso? Por causa da exceção fiscal. Quando tem a exceção, como a exceção, ela sobrepõe do cadastro, a informação do cadastro, então a gente usou ela. E esse aqui sim vem do cadastro, que é as informações da origem. Então, é importado lá, que a gente alimentou, o EX virou 35, que é o F de Limeira, né? O F de São Paulo. E o percentual de biocombustível para essa UF, que é 100%. Daí eu mostrei para vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo o XML? Não, provavelmente você deve Não. estar compartilhando só a tela do e-commerce. Eu acho Foi que por sim, isso. peraí. Exatamente isso. Eu fiquei falando, achando que vocês estavam É. vendo até. Aqui, vou mostrar para vocês, ó. Nós temos esse grupo aqui, ele já existia no XML, que é o COMBI. Ele é um grupo que tem várias informações do combustível. Então, essas três informações aqui, ó, elas já existiam, que é o código do produto ANP, que foi aquele que a gente formou no cadastro de itens, a descrição do ANP, que também está lá na tabela, atrelada ao código ANP, gasolina C comum. Sempre tem que ter esse parzinho no XML, tá? Nunca dá para informar só um código e não ter a descrição ou o contrário.
vai dar rejeição no XML. A UF do consumo, né, tá como EX, isso já é padrão do e-comics. E a nova tag PBio, que é o percentual do biocombustível lá, que é a nossa mistura, veio para cá, ó, os 12%. Bonitinho. Tivemos a criação desse grupo aqui, Origem Combi. Então, indicação da importação. 1 quer dizer que é importado, se tivesse 0 seria nacional. CUF Origem 35, que é São Paulo, porque a importadora é a Newsoft Limeira. Percentual de origem, 100%, igual tá aqui, tá? Então, ó, mesma coisa. Agora você está compartilhando só a tela do XML. Pois é, peraí. Percebi isso. Aqui. Então, igual tá aqui, ó. Importação, importado, 35, 100. Só que daí no XML o e-comics transforma em 1, esse importado, tá? Se aqui tivesse nacional, ele transformaria em 0. Porque é a informação que é aceita no XML. Então, vamos voltar para o XML. Agora a gente vai ver aqui, ó, outro grupo que foi criado para esse imposto. Então, o ICMS 15, para os outros também, tem grupo ICMS 02, que é o do próprio, daí tem o ICMS 53, que é do diferido, daí cada um tem suas tags específicas. Vocês podem ver com mais detalhes no boletim ou no manual. Então, para o nosso ICMS 15, nós temos a origem 1, que é importado, né? CST 15, QBC mono é a base de cálculo é a quantidade na unidade de medida a unidade de medida tributável. O ad-rem, né? A alíquota de renda ICMS 1,22. O valor do ICMS monofásico está aqui. O valor, que é o a recolher, né? A quantidade, a base de cálculo, que é a quantidade do retenção, a alíquota da retenção, o valor da retenção e aqui o percentual de redução que a gente aplicou de 50% e o motivo que foi transporte de passageiros, transporte coletivo de passageiros. Depois nós temos os totais da nota também. Que é aqui, ó. Esse grupo já existia, só foram criadas tags novas. Então, a gente tem aqui a quantidade tributada, que é a base de cálculo do próprio, o valor do retenção e o valor dele. Alguma pergunta com relação ao XML, a nota? Bom, sem perguntas, mas alguém levantou a mão, vocês conseguem ver? Aqui não está aparecendo para mim? Não, Também não. não tem. Podemos encerrar, então. Sim. Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero ter ajudado, espero ter explicado direitinho, que vocês tenham uma maneira que vocês tenham entendido bem. E estou à disposição, que vocês precisarem esclarecer. Agora é praticar. Agora é Agora treinar. é praticar. Treinar, é isso aí. O ambiente da academia já está com o patch instalado para vocês. Vocês podem replicar os cenários, remontar testes no ambiente da academia, tá bom? E é isso aí. Muito obrigada pela presença de todos. Até o próximo. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.